7. Estudo de caso. Suicídio, tabagismo e a busca do cigarro sem poder de fixação. Não muito tempo atrás, na Micronésia, no Pacífico Sul, um rapaz de 17 anos chamado Sima discutiu com o pai. Ele estava com a família na casa do avô. Quando, um dia, o pai, um homem severo e exigente, o tirou da cama cedo e lhe disse para ir buscar uma faca de bambu para colher frutapão. Sima passou horas na cidade tentando encontrar aquele objeto, mas não teve sucesso. O pai ficou furioso ao vê-lo chegar de mãos vazias. A família agora ia ficar com fome. Ele falou para o filho, acenando com um facão: "Suma daqui. Procure outro lugar para morar." Sima deixou a casa do avô e retornou a pé para sua aldeia. No caminho, encontrou-se com o irmão de 14 anos e pediu uma caneta emprestada. 2 horas depois, curioso para saber onde Sima tinha ido, o irmão foi procurá-lo. Voltou para a casa da família, agora vazia, e espiou pela janela. No meio de um quarto escuro, balançando inerte na ponta de uma corda, estava Sima. Morto. O bilhete do suicida dizia: Minha vida chega ao fim agora. Hoje é um dia triste e também de sofrimento para mim. Mas é um dia de comemoração para papai. Hoje papai me mandou embora. Obrigado por me amar tão pouco. Sima. Diga à mamãe que deixe o meu adeus. Mamãe, o seu filho não lhe dará mais preocupação. Nem frustrações. Muito amor, de Sima. No início dos anos 1960, o suicídio nas ilhas da Micronésia era quase desconhecido. Contudo, por razões que ninguém consegue entender, o número de suicidas começou a aumentar, de forma aguda e expressiva, aos saltos a cada ano, até que no fim da década de 1980 havia mais suicídios per capita na Micronésia do que em qualquer outra parte do mundo. Nos Estados Unidos, o índice de pessoas do sexo masculino entre 15 e 24 anos que se matam gira em torno de 22 em cada 100 mil. Nas ilhas da Micronésia, a taxa é de cerca de 160 em cada 100 mil, mais de 7 vezes superior. Nesse nível, o suicídio é quase um ato corriqueiro, cometido pelos motivos mais banais. Sima tirou a própria vida porque o pai gritara com ele. Em meio a uma epidemia na Micronésia, isso não era raro. Adolescentes estavam se suicidando porque viam a namorada com outro rapaz ou porque os pais se recusavam a lhes dar um dinheiro a mais para a cerveja. Um jovem de 19 anos se enforcou porque os pais não compraram o traje para sua formatura. Outro, de 17 anos, porque o irmão mais velho o repreendeu por estar fazendo muito barulho. O que, nas culturas ocidentais, é um ato raro, casual e patológico, tornou-se um ritual da adolescência na Micronésia, com suas próprias regras e símbolos. Quase todos os suicídios nas ilhas, de fato, são variações idênticas da história de Sima. A vítima é quase sempre do sexo masculino, está saindo da adolescência, é solteira e mora com os pais. O evento que desencadeia a morte é invariavelmente doméstico, uma briga com a namorada ou com os pais. Em 3/4 dos casos, a pessoa nunca tinha tentado se suicidar antes, nem mesmo ameaçado fazer isso. Os bilhetes que deixam tendem a expressar, não o sentimento de depressão, e sim uma espécie de orgulho ferido e autopiedade, um protesto contra maus-tratos. O ato costuma se consumar num fim de semana, à noite, em geral depois de uma rodada de bebida no bar com os amigos. Com pouquíssimas exceções, a vítima observa o mesmo procedimento, como se houvesse um protocolo rígido, que ninguém escreveu no papel, sobre a maneira correta de tirar a própria vida. O garoto encontra um lugar longe de tudo ou uma casa vazia. Pega uma corda e faz um laço, mas não se suspende como num típico enforcamento ocidental. Ele amarra o laço a um galho baixo, janela ou maçaneta e se inclina para a frente, de forma que o peso do corpo estica a corda bem forte ao redor do pescoço, interrompendo o fluxo de sangue para o cérebro. Segue-se a inconsciência. A morte é causada por anóxia, falta de oxigenação sanguínea do cérebro. Na Micronésia, escreve o antropólogo Donald Rubinstein, esses rituais acabaram inseridos na cultura local. À medida que a quantidade de suicídios cresce,
a ideia se alimenta de si mesma, contagiando um número cada vez maior de garotos e transformando o ato que era inimaginável em algo possível. Veja a seguir um trecho de um dos ensaios em que Rubinstein documenta a epidemia. A ideação do suicídio parece comum entre os adolescentes de certas comunidades micronésias e é popularmente expressa em canções compostas na região e transmitidas pelas estações de rádio locais, assim como nos grafites que enfeitam as camisetas e as paredes das escolas. Alguns rapazes que tentaram se matar relataram ter visto alguém fazer isso ou escutado falar sobre o assunto quando tinham entre 8 e 10 anos de idade. Suas tentativas parecem motivadas por imitação ou por simples jogo experimental. Um garoto de 11 anos, por exemplo, enforcou-se dentro de casa e quando foi encontrado já estava inconsciente e com a língua de fora. Mais tarde, ele explicou que queria experimentar como era se enforcar. Disse que não pretendia morrer, embora soubesse que estava correndo esse risco. Tentativas de suicídio por imitação realizadas por meninos de 5 e 6 anos foram registradas em Truk. Várias mortes recentes por suicídio de adolescentes na Micronésia resultaram dessas experiências. Assim, à medida que os suicídios se tornam mais frequentes nessas comunidades, a própria ideia desperta certa familiaridade, se não fascínio, entre os jovens, enquanto o aspecto letal do ato parece banalizado. A impressão que se tem, sobretudo entre alguns garotos mais novos, é de que o suicídio adquiriu um elemento experimental, quase recreativo. Há algo muito assustador nesse registro. Não esperamos que o suicídio seja banalizado assim. Mas o que é de fato apavorante é como tudo isso parece familiar. Esse é o caso de uma epidemia contagiante de autodestruição, na qual os garotos se envolvem por imitação, rebeldia ou porque querem experimentar. Trata-se de um ato irracional que, de alguma forma, se tornou um meio importante de autoexpressão para eles. De um jeito estranho, a epidemia de suicídio entre os adolescentes micronésios se parece terrivelmente com a de tabagismo entre os jovens ocidentais. 1. O fumo entre os adolescentes é um dos grandes e frustrantes problemas da atualidade. Ninguém sabe como combatê-lo nem mesmo o que ele é. A principal hipótese do movimento antitabagista é de que as indústrias de tabaco convencem os jovens a fumar mentindo para eles, fazendo com que o cigarro pareça muito mais desejável e muito menos nocivo do que é. Nos Estados Unidos, para tratar desse problema, restringimos e policiamos a propaganda de cigarros, com o objetivo de dificultar as mentiras dos fabricantes. Elevamos o preço desses produtos e impusemos leis contra a sua venda a menores de idade. E fizemos grandes campanhas de saúde pública na televisão, no rádio e nas revistas para alertar os adolescentes sobre o perigo de fumar. Mas é óbvio que essa abordagem não funciona muito bem. Porque achamos, por exemplo, que o segredo da luta contra o tabagismo está em orientar as pessoas a respeito dos riscos do cigarro. W. Kip Viscusi, economista da Universidade de Harvard, pediu a um grupo de fumantes que fizesse uma previsão de quantos anos de vida, em média, custava o hábito de fumar a partir dos 21 anos de idade. 2 Eles disseram 9 anos. A resposta certa está entre 6 e 7 anos. Uma pessoa fuma não porque subestime os malefícios que o cigarro possa vir a lhe causar. Ela fuma apesar de superestimar esse risco. Ao mesmo tempo, não se sabe até que ponto adianta alguma coisa os adultos dizerem aos adolescentes que não devem fumar. Como qualquer pai de um filho nessa idade lhe dirá, o antagonismo, típico desses jovens, sugere que, quanto mais os adultos atacam o fumo e fazem sermões sobre seus malefícios, mais a garotada, paradoxalmente, deseja experimentá-lo. Com toda certeza, se você observar as tendências nos últimos 10 anos ou mais, verá que foi isso que aconteceu. O movimento antitabagista nunca fez tanto estardalhaço nem esteve mais em evidência. Ainda assim, todos os sinais indicam que, entre os jovens, a mensagem contra o cigarro é um tiro em água. Nos Estados Unidos, entre 1993 e 1997, o percentual de universitários fumantes pulou de 22,3% para 28,5%. De 1991 a 1997, o índice de fumantes entre alunos do ensino médio cresceu 32%.
Desde 1998, na verdade, o total de adolescentes tabagistas no país subiu extraordinários 73%. Poucos programas de saúde pública nos últimos anos registraram um fracasso tão significativo em sua missão quanto o do combate ao cigarro. 3. A lição aqui não é de que devemos desistir da luta contra o tabagismo. E sim é de ver que aquilo que considerávamos as causas desse vício não faz mais sentido. É por isso que a epidemia de suicídios na Micronésia é tão interessante e potencialmente relevante para o problema do cigarro. Ela nos mostra outra maneira de entender o hábito de fumar entre os adolescentes. E, se em vez de seguir os princípios racionais do mercado, o tabagismo se orientasse pelas mesmas regras e rituais misteriosos e complexos que regem o suicídio dos adolescentes. Se o tabagismo é de fato uma epidemia, assim como o suicídio na Micronésia, como isso mudaria a nossa maneira de combatê-lo? 2. A principal observação daqueles que estudam o suicídio é que, em alguns lugares e em determinadas circunstâncias, o ato de uma pessoa tirar a própria vida pode ser contagiante. Suicídios conduzem a outros suicídios. O pioneiro nessa área é David Phillips, sociólogo da Universidade da Califórnia, em San Diego, que realizou vários estudos sobre o tema, cada um mais fascinante e aparentemente improvável do que o outro. 4. Ele começou com uma lista de todas as matérias sobre suicídios publicadas na primeira página dos jornais mais importantes do país ao longo de 20 anos, do fim da década de 1940 ao fim da década de 1960. Depois as comparou com as estatísticas de suicídios no mesmo período. Phillips queria saber se havia ou não uma relação entre as duas. Sem dúvida, existia. Logo após a publicação das notícias sobre suicídios, a taxa desse tipo de ocorrência na área coberta pelo jornal dava um salto. Quando se tratava de um caso de repercussão nacional, ela subia no país inteiro. Após a morte de Marilyn Monroe, houve um aumento temporário de 12% no Índice Nacional de Suicídios. Depois, ele repetiu a experiência com acidentes de trânsito. Comparou as notícias de suicídios estampadas nas primeiras páginas do Los Angeles Times e do San Francisco Chronicle com mortes em acidentes de trânsito no estado da Califórnia. Encontrou o mesmo padrão. No dia seguinte a um suicídio com grande publicidade, o número de óbitos no trânsito era, em média, 5,9% superior ao usual. 2 dias depois, o percentual ficava em 4,1%. 3 dias depois, em 3,1%, e 4 dias depois, subia para 8,1%. Passados 10 dias, voltava ao habitual. O psicólogo concluiu que uma das maneiras que as pessoas escolhiam para se matar era batendo com o carro e que esses indivíduos eram tão suscetíveis aos efeitos contagiantes de um suicídio muito noticiado quanto os que tiravam a própria vida por meios mais convencionais. O tipo de contágio a que Phillips se refere não é algo racional nem necessariamente consciente. Não é como um argumento persuasivo. É uma coisa muito mais sutil. Às vezes, enquanto espero o sinal abrir, fico imaginando se não deveria furá-lo e cometer uma imprudência, diz ele. Aí vejo alguém fazer isso e vou atrás. É uma espécie de imitação. Estou sendo autorizado a agir por uma pessoa que está se comportando de forma ilegal. Essa é uma decisão consciente. Não tenho como responder. Talvez depois eu fique matutando sobre a diferença. No momento, porém, não imagino se qualquer um de nós sabe quanto sua própria decisão é consciente ou inconsciente. As decisões humanas têm motivações sutis e complicadas e não são muito bem compreendidas. No caso do suicídio, argumenta Phillips, a resolução de alguém famoso de tirar a própria vida exerce o mesmo efeito dá a outras pessoas, sobretudo as sugestionáveis por serem imaturas ou doentes mentais, permissão para também cometerem uma transgressão. As notícias sobre suicídios são uma espécie de anúncio natural para uma reação particular aos nossos problemas. Continua Phillips. Existem pessoas infelizes e que têm dificuldade em tomar decisões porque estão deprimidas. Elas vivem em sofrimento. E há muitas notícias destacando diferentes tipos de solução para sua infelicidade. Talvez Billy Graham esteja realizando uma cruzada evangélica no fim de semana. Essa é uma saída religiosa.
Ou alguém esteja anunciando um filme escapista é outra opção. Os casos de suicídio são também um tipo de alternativa. As pessoas que dão permissão, mencionadas por Phillips, são o equivalente funcional dos vendedores de que falei no capítulo 2. Assim como Tongal pôde, pela força persuasiva da sua personalidade, deflagrar uma epidemia de propaganda boca a boca, os indivíduos que cometem suicídios muito noticiados cujas mortes conferem aos outros autorização para tirar a própria vida servem de pontos da virada nas epidemias de suicídios. O fascinante nessa permissão, entretanto, é que ela é extraordinariamente específica. Em seu estudo de mortes por acidentes de carro, Phillips encontrou um padrão nítido. As matérias sobre suicídios se seguiam aumento do número de batidas envolvendo um único automóvel, e a vítima era sempre o motorista. Após a publicação de notícias sobre suicídios acompanhados de assassinato, subia o número de desastres com vários automóveis, que incluíam entre as vítimas tanto motoristas quanto passageiros. Depois da divulgação de histórias sobre jovens que se matavam, aumentava o número de mortes no trânsito envolvendo indivíduos jovens. Aos casos de suicídio cometidos por gente mais velha sucediam-se mais acidentes de carro com pessoas de mais idade. Esses padrões foram demonstrados em muitas ocasiões. No fim da década de 1970, por exemplo, a cobertura nos noticiários ingleses de vários suicídios por auto-imolação, incendiando-se, motivou a ocorrência de 82 mortes dessa mesma forma no ano seguinte. 5 A permissão, dada por um ato inicial de suicídio não é, portanto, um convite geral aos vulneráveis. É, na verdade, um conjunto bastante detalhado de instruções, específico para pessoas que se encontram em certas situações e que escolhem morrer de determinada maneira. Não é um gesto. É um discurso. Em outro estudo realizado na Inglaterra na década de 1960, pesquisadores analisaram 135 pessoas internadas num hospital psiquiátrico depois de tentarem o suicídio. Eles descobriram que o grupo estava socialmente muito ligado e que boa parte daqueles indivíduos pertencia aos mesmos círculos sociais. Para os pesquisadores, esse fato não era uma coincidência. Era um atestado da verdadeira essência do suicídio, o de que ele é uma linguagem particular entre membros de uma subcultura comum. A conclusão do autor merece ser citada na íntegra. Muitos pacientes que tentam suicídio provêm de uma parte da comunidade em que a autoagressão costuma ser reconhecida como um meio de transmitir certo tipo de informação. Entre as pessoas desse grupo, o suicídio é considerado compreensível e coerente com o resto do padrão cultural. Se isso é verdade, o indivíduo que em determinadas situações, em geral de tristeza, deseja informar os outros da sua dificuldade não precisa inventar um novo meio de comunicação. Dentro da subcultura da tentativa de suicídio, ele pode cometer um ato que contém um significado pré-formado. A única coisa que necessita fazer é evocá-lo. O processo é essencialmente semelhante ao da pessoa que usa uma palavra na linguagem oral. 6. É isso que está acontecendo na Micronésia, porém num nível muito mais profundo. Se no Ocidente o suicídio é uma espécie de linguagem crua, naquela região do Pacífico Sul ele se tornou uma forma incrivelmente expressiva de comunicação, rica de significado e matizes expressa pelos permissores mais convincentes. Rubinstein escreve sobre o estranho padrão de suicídios na ilha micronésia de Ebe, de 6.000 habitantes. Entre 1955 e 1965, não houve uma única ocorrência de suicídio ali. Em maio de 1966, um rapaz de 18 anos se enforcou na cela depois de ter sido preso por roubar uma bicicleta. O seu caso, entretanto, não pareceu causar muito impacto. Em novembro daquele ano, houve o suicídio de R., um herdeiro carismático de uma das famílias mais ricas da ilha. Ele estava se encontrando com duas mulheres e tinha um filho de 1 mês com ambas. Incapaz de se decidir com qual delas ficaria, R. se enforcou num ato de romântico desespero. No funeral, ao tomarem conhecimento da existência uma da outra, as mulheres desmaiaram sobre o túmulo. 3 dias após a morte de R., outra pessoa se matou, um rapaz de 22 anos que vinha enfrentando dificuldades conjugais. Isso aumentou para 2 o número de suicídios por semana numa comunidade que registrara apenas um falecimento desse tipo nos últimos 12 anos.
O médico da ilha escreveu: depois que Hua morreu, muitos meninos disseram ter sonhado com ele, que os incitava a tirar a própria vida. Mais 25 suicídios aconteceram nos 12 anos seguintes, a maioria em blocos de 3 ou 4 no decorrer de poucas semanas. Diversas vítimas de suicídio e muitas outras pessoas que haviam tentado se matar naquele período relataram ter tido uma visão em que um barco circunnavega a ilha com todos os mortos do passado e que estes convidavam os suicidas em potencial a se juntar a eles, escreve um antropólogo visitante em 1975. Repetidas vezes, o tema ressaltado por R voltava à tona. Leia a seguir o bilhete deixado por M, um aluno do ensino médio que tinha uma namorada no colégio interno e outra em Hebei. Quando a primeira menina saiu do colégio e voltou para casa, ele se viu diante das duas complicações que, na subcultura dos jovens de Hebei, era uma justificativa para o suicídio. Saudações a MC e às duas namoradas. Foi bom estar com vocês. Isso era tudo que ele tinha a dizer, pois o contexto para o seu ato já havia sido criado por R. Na epidemia de Hebei, R foi a pessoa da virada, o vendedor, aquele cuja experiência sobrescrevia a dos que o seguiram. O poder da sua personalidade e as circunstâncias da sua morte combinaram-se para fazer a força do seu exemplo continuar viva anos depois do seu falecimento. 3. O tabagismo entre os adolescentes segue a mesma lógica. Para saber mais sobre o motivo que leva os jovens a fumar, dei a centenas de pessoas um questionário, pedindo que descrevessem as suas primeiras experiências com o cigarro. Não foi um estudo científico. A amostragem não era representativa dos Estados Unidos, compunha-se na maior parte de pessoas entre os 20 e os 30 anos que viviam em grandes cidades. Ainda assim, as respostas foram surpreendentes, sobretudo por se assemelharem tanto. O fumo parecia evocar um tipo particular de recordação da infância vívida, precisa e carregada de emoções. Uma pessoa se lembra de como gostava de abrir a bolsa da avó, onde encontrava o perfume suave dos Winston baratos e do couro misturados com o de batom comprado na farmácia e dos chicletes de canela. Outra diz: minha recordação é de estar sentado no banco de trás de um CHRY/sedã e sentir o cheiro maravilhoso da mistura de enxofre e tabaco saindo da janela do motorista e entrando nas minhas narinas. O surpreendente é que em quase todos os casos o fumo estava associado com a mesma coisa, sofisticação. Isso era verdade até para pessoas que hoje odeiam fumar, que agora pensam nisso como um hábito sujo e perigoso. A linguagem do cigarro, como a do suicídio, parece incrivelmente coerente. Veja mais duas respostas, ambas lembranças da infância. Minha mãe fumava e, mesmo que eu detestasse aquilo ou odiava o cheiro, eu via aqueles dedos compridos e os lábios carnudos, um tanto vincados, sempre de batom. Quando ela fumava parecia tão elegante e à vontade que não havia dúvida de que eu fumaria um dia. Ela achava que quem não fumava era covarde. O cigarro faz a pessoa cheirar mal e a faz pensar, ela dizia, deixando claro como aquilo parecia feio. Minha melhor amiga, Susan, era de família anglo-irlandesa. Seus pais, ao contrário dos meus, eram jovens, tolerantes, liberais. Tomavam drinks antes do jantar. O Sr. O'Sullivan usava barba e camisas de gola alta. A Sra. O'Sullivan cambaleava de um lado para o outro de mules. Vestida com toda a elegância, de preto, para combinar com os cabelos negros. Usava maquiagem pesada nos olhos, tinha pele muito branca e estava sempre, quase sempre, com uma piteira perigosamente equilibrada nas mãos de unhas bem feitas. Essa é a linguagem do cigarro, e é tão rica e expressiva quanto a do suicídio. Nessa epidemia, também, existem pessoas da virada, vendedores, gente que dá permissão. Repetidas vezes, as pessoas que responderam à minha pesquisa descreveram um indivíduo em particular que as iniciou no hábito de fumar. Exatamente da mesma maneira. Quando eu tinha uns 9 ou 10 anos, meus pais trouxeram uma moça inglesa, a Meg, para passar o verão conosco. Em troca, ela ajudava no serviço da casa. Meg devia ter uns 20 anos. Era muito sensual e tomava banho de biquíni na piscina do Campbell.
Era famosa entre os homens adultos por plantar bananeira de biquíni. Dizia-se também que seu sutiã caía quando ela mergulhava. O Sr. Carpenter se enfiava dentro d'água sempre que ela pulava na piscina. Meg fumava, e eu costumava implorar para que ela me deixasse fumar também. O primeiro menino que vi fumando foi Billy G. Ficamos amigos na quinta série, quando os principais destaques atletas, mentes, cérebros do subúrbio em que morávamos em Nova Jersey estavam começando a se formar. Billy era incrivelmente especial. Foi o primeiro garoto a sair com as meninas, fumava cigarro e maconha, tomava bebida alcoólica e escutava música de drogados. Os pais eram divorciados, outra preciosidade, e a mãe nunca estava em casa. Ainda me lembro dele, no quarto da irmã, separando sementes de maconha sobre a capa de um disco dos Grateful Dead. O que me atraía era o lado mal do que fazíamos, nosso adulto, e como isso provava que era possível ser mais de uma coisa ao mesmo tempo. A primeira pessoa que me lembro de ver fumando foi uma menina chamada Pampi. Eu a conheci no ginásio, íamos juntas para o colégio de ônibus, em Great Neck, LI. Eu a achava o máximo porque ela morava num apartamento. Em Great Neck não havia muitos apartamentos. Pam parecia ter muito mais do que os seus 15 anos. Ficávamos sentadas no banco de trás do ônibus soprando a fumaça pela janela. Ela me ensinou a tragar, a amarrar uma camisa masculina na cintura para ficar bacana e a usar batom. Pam tinha uma jaqueta de couro. O pai dela raramente estava em casa. Hoje muita gente defende a ideia de que os fumantes inveterados têm um tipo de personalidade em comum. Hans Eysenck, renomado psicólogo inglês, argumenta que fumantes desse tipo podem ser separados dos não fumantes por traços muito simples de personalidade. Para ele, em essência, o fumante inveterado é um extrovertido. Ele é sociável, gosta de festas, tem muitos amigos, precisa de gente com quem falar. Anseia por excitação, se arrisca, age sem refletir e é, em geral, um indivíduo impulsivo. Prefere se manter em movimento e em atividade, tende a ser agressivo e perde a paciência com facilidade, não controla os sentimentos e nem sempre é uma pessoa confiável. 7. Em numerosos estudos, desde o inovador trabalho de Eysenck, esse retrato do fumante vem se delineando. Fumantes inveterados apresentam muito mais impulso sexual do que os não fumantes. São mais precoces sexualmente, têm uma necessidade maior de sexo e sentem mais atração pelo sexo oposto. Nos Estados Unidos, por exemplo, aos 19 anos, 15% das universitárias brancas que não fumam já tiveram experiências sexuais. Entre as universitárias brancas fumantes, porém, esse índice é de 55%. As estatísticas para os homens são quase idênticas, segundo Eysenck. Eles se classificam no que os psicólogos chamam de índices antissociais, tendem a exibir níveis superiores de má conduta e são mais rebeldes e desafiadores. Fazem julgamentos precipitados. Assumem mais riscos. Numa casa comum de pessoas fumantes, o consumo de café é 73% mais alto e o de cerveja de 2 a 3 vezes maior do que na média dos lares de não fumantes. Um fato curioso é que os fumantes parecem ser mais honestos a seu próprio respeito do que os não fumantes. Como David Krog relata em Smoking, The Artificial Passion 8, Fumo, a paixão artificial, os psicólogos usam os chamados testes da mentira, em que inserem declarações indiscutíveis se nem sempre falo a verdade, ou às vezes trato a minha mulher ou o meu marido com frieza, para verificar isso. Quando as pessoas sempre negam essas afirmativas, é sinal de que não estão sendo sinceras de modo geral. Os fumantes são muito mais honestos em avaliações como essas. Segundo Krog, uma teoria diz que a falta de consideração e o excesso de rebeldia combinam-se para torná-los um pouco indiferentes à opinião dos outros. Esses aspectos não se aplicam a todos os fumantes, é claro. No entanto, como indicadores gerais do comportamento de quem fuma, eles são bastante precisos. Além disso, quanto mais alguém fuma, maior a probabilidade de se encaixar nesse perfil. Dentro do espírito científico, escreve Krog, convido
Leitor a fazer uma experiência para comprovar a relação com a personalidade do fumante por si próprio. Vá a uma reunião descontraída de atores, músicos de rock ou cabeleireiros ou a outra de engenheiros civis, eletricistas ou programadores de computador. Observe quanto se fuma. Se sua experiência for como a minha, as diferenças serão impressionantes. Leia a seguir outra resposta ao meu questionário. É possível descrever a personalidade extrovertida de forma mais clara. Quando eu era criança, meu avô era a única pessoa próxima de mim que fumava. Ele era uma figura runionesca, um herói cheio de truques, que imigrou ainda menino da Polônia e que trabalhou a maior parte da vida como vidraceiro. Minha mãe gostava de dizer que a primeira vez que jantou com ele ficou esperando que a qualquer momento ele puxasse a toalha da mesa, sem derrubar nada, só para divertir o pessoal. A importância da personalidade do fumante não pode ser exagerada. Se juntarmos todos esses traços de extroversão, rebeldia, precocidade sexual, honestidade, impulsividade, indiferença pela opinião alheia, busca de sensações, o resultado será uma definição quase perfeita do tipo de pessoa pelo qual muitos adolescentes se sentem atraídos. Meg, a veranista ajudante, Pam P, no ônibus escolar, e Billy G, com seu disco dos Grateful Dead, eram todos muito bacanas. Mas não eram bacanas porque fumavam. Eles fumavam porque eram bacanas. As mesmas características de rebeldia, impulsividade, coragem de assumir riscos, indiferença pela opinião alheia e precocidade que os faziam tão atrativos aos olhos dos outros jovens também tornavam quase inevitável que eles se sentissem igualmente atraídos pela expressão máxima da rebeldia adolescente, da coragem de assumir riscos, da impulsividade, da indiferença pela opinião alheia e da precocidade, o cigarro. Pode parecer uma coisa simples. No entanto, é essencial para compreendermos por que a guerra contra o cigarro tropeçou tão feio. Nos últimos 10 anos, o movimento antitabagista tem brigado com os fabricantes desses produtos porque eles mostram o hábito de fumar como algo bacana. Ao longo desse período, foram gastos incontáveis milhões de dólares do dinheiro público na tentativa de convencer os adolescentes de que o tabagismo não é nada disso. A questão, entretanto, não é essa. Fumar nunca foi algo bacana. Os fumantes é que são bacanas. As epidemias de tabagismo começam da mesma forma que a epidemia de suicídio na Micronésia, que as epidemias de propaganda boca a boca e que a epidemia de AIDS por causa da extraordinária influência de Pam P, Billy G, Meg e seus equivalentes, as versões fumantes de R. e Tongal e Gaetan Dugas. Nessa epidemia, como em todas as outras, um grupo bem pequeno de uns poucos eleitos é responsável por disseminá-la. 4. Contudo, a epidemia de tabagismo entre os adolescentes não serve apenas para ilustrar a regra dos eleitos. Ela é também um ótimo exemplo do fator de fixação. Afinal de contas, o fato de que uma enorme quantidade desses jovens experimenta o cigarro como consequência do contato com outros jovens não é, por si só, tão assustador. O problema, o que faz do hábito de fumar o inimigo número 1 da saúde pública, é que grande parte dessa garotada vai em frente até se viciar. A experiência com o cigarro é tão memorável e intensa que algumas pessoas não conseguem mais parar. O hábito se fixa. É importante manter separados esses dois conceitos, o contágio e a fixação. Porque eles seguem padrões diferentes e sugerem estratégias também diversas. Lois Weisberg é uma pessoa contagiante. Ela conhece tanta gente e pertence a tantos mundos que é capaz de espalhar uma informação ou ideia em 1000 direções ao mesmo tempo. Lester Wunderman e os criadores do programa As Pistas de Blue, por outro lado, são especialistas em fixação. Eles têm o dom de elaborar mensagens memoráveis que possuem a capacidade de mudar o comportamento das pessoas. O contágio é em grande parte uma função do mensageiro. A fixação é basicamente uma propriedade da mensagem. Com o tabagismo não é diferente. Se um jovem vai adquirir o hábito ou não, depende do fato de ele estar ou não em contato com um desses vendedores que dão aos adolescentes permissão para terem atitudes rebeldes.
No entanto, se um garoto vai ou não gostar de cigarro o bastante para continuar fumando depende de outro conjunto de critérios. Em um estudo realizado na Universidade de Michigan, por exemplo, perguntou-se a um grande número de pessoas o que elas sentiram ao fumar o primeiro cigarro de sua vida. O que descobrimos foi que, em quase todos os casos, a experiência inicial com o tabaco despertou uma certa aversão, disse Ovid Pomelial, um dos pesquisadores. 9. Mas o que distinguiu os futuros fumantes dos que nunca mais quiseram saber do tabaco é que os primeiros tiraram algum prazer da experiência como uma excitação ou uma tontura agradável. Os números são surpreendentes. Dos indivíduos que experimentaram o cigarro algumas vezes e depois nunca mais fumaram, só aproximadamente um quarto sentiu algum barato na primeira vez. Dos ex-fumantes, gente que fumou por uns tempos e depois conseguiu parar, cerca de um terço sentiu essa excitação agradável. Das pessoas que fumavam pouco, quase metade se lembrou bem do primeiro cigarro. Dos fumantes inveterados, entretanto, 78% se recordaram de ter tido uma boa sensação logo nas primeiras tragadas. Portanto, até que ponto o hábito de fumar acaba se fixando em determinado indivíduo depende muito de sua reação inicial à nicotina. Esse é um ponto crítico e que, muitas vezes, se perde na acalorada retórica da guerra contra o cigarro. A indústria do tabaco, por exemplo, vem há anos sendo colocada no pelourinho por negar que a nicotina vicia. Essa posição é absurda. Mas a ideia no outro extremo, com frequência defendida pelos antitabagistas, a de que a nicotina é um capataz mortal que escraviza todos os que entram em contato com ela, é igualmente ridícula. De todos os adolescentes que experimentam o cigarro, apenas cerca de um terço continua a fumar com frequência. A nicotina pode causar forte dependência, entretanto. Somente no caso de determinadas pessoas, às vezes. E o mais importante, descobriu-se que até entre os fumantes regulares existem enormes diferenças na fixação do hábito. Os especialistas na área acreditavam que 90 a 95% dos tabagistas eram fumantes habituais. Muitos anos atrás, porém, as perguntas sobre o fumo na Pesquisa Nacional sobre Saúde realizada pelo governo americano se tornaram mais específicas e, com isso, os pesquisadores acabaram constatando, para seu espanto, que um quinto dos tabagistas não fuma todos os dias. No caso dos americanos, isso corresponde a milhões de pessoas que não se viciam, gente para quem o cigarro é contagiante, contudo não se fixa. Nos últimos anos, os shippers, ocasionais, como esses indivíduos foram apelidados, têm sido estudados à exaustão. A maior parte desse trabalho vem sendo feita pelo psicólogo da Universidade de Pittsburgh, Saul Schiffman, que define o shipper como alguém que não consome mais de 5 cigarros por dia e que fuma, no mínimo, em 4 dias na semana. Ele diz, 10. No caso dos shippers, o ato de fumar varia consideravelmente de um dia para outro, e seus padrões costumam incluir dias de total abstinência. Eles relataram pouca dificuldade em manter essa abstinência ocasional e não apresentam quase nenhum sintoma provocado pela falta do cigarro nessas ocasiões, e ao contrário dos fumantes comuns que mal acordam e já estão com o cigarro na boca para compensar a nicotina que não consumiram durante a noite, os shippers demoram horas até acender o primeiro cigarro do dia. Em resumo, todos os indicadores examinados sugerem que eles não são viciados em nicotina e que não fumam para aliviar a sua falta nem para evitar a sua ausência. Schiffman diz que os shippers correspondem às pessoas que bebem socialmente, aquelas que têm controle sobre seus hábitos. Ele explica: essas pessoas, em sua maioria, jamais foram fumantes inveterados. Para mim, há um retardo no desenvolvimento do seu hábito de fumar. Todo fumante começa como um shipper e aos poucos vai ficando cada vez mais dependente do cigarro. Quando coletamos dados sobre a fase inicial do hábito de fumar, os shippers são como todo mundo. A diferença é que, com o tempo, os fumantes inveterados passam a fumar mais, enquanto eles permanecem onde estão. O que distingue os shippers dos fumantes inveterados? Provavelmente fatores genéticos. Alan Collins, da Universidade do Colorado, por exemplo,
Selecionou grupos de diferentes linhagens de camundongos e injetou em cada um deles quantidades crescentes de nicotina. Quando essa substância, que, afinal, é um veneno, alcança níveis tóxicos em um camundongo, ele tem um ataque e a cauda fica rígida. O animal começa a correr como um louco pela gaiola, a cabeça se balança de um lado para o outro e ele acaba caindo de costas. Collins queria ver se as diversas linhagens conseguiriam suportar doses diferentes de nicotina. Com toda certeza, sim. A linhagem mais tolerante à substância foi capaz de receber uma quantidade 2 ou 3 vezes maior da droga do que a linhagem que teve ataques com a dose mais baixa. É mais ou menos a mesma variação que observamos com o álcool, diz Collins. Em seguida, ele colocou todos os camundongos em gaiolas e lhes deu 2 garrafas com um líquido para beber. Numa delas havia uma solução simples de sacarina, na outra, uma solução de sacarina misturada com nicotina. Dessa vez, sua intenção era verificar se existia relação entre a tolerância genética de cada linhagem à nicotina e a quantidade dessa substância que elas consumiriam de forma voluntária. Mais uma vez, a resposta foi positiva. De fato, a correlação era quase perfeita. Quanto maior a tolerância genética de um camundongo à nicotina, mais ele bebia da garrafa que a continha. Para Collins, há genes no cérebro desses animais que ditam a forma como a nicotina é processada, a rapidez com que ela causa toxicidade, quanto prazer proporciona e o tipo de excitação que provoca. Ele também acredita que algumas linhagens de camundongos têm genes que suportam muito bem essa substância e extraem dela grande prazer, enquanto outras possuem genes que a tratam como veneno. Os humanos, é claro, não são camundongos, e beber nicotina de uma garrafa dentro de uma gaiola não é a mesma coisa que acender um Hollywood. No entanto, mesmo havendo apenas uma modesta correlação entre o que acontece no cérebro dos camundongos e no nosso, essas constatações parecem concordar com o estudo de Pomerleau. As pessoas que não tiveram uma boa sensação com o primeiro cigarro e acharam a experiência tão horrível que nunca mais voltaram a fumar são provavelmente aquelas que têm um organismo mais sensível à nicotina, incapaz de suportá-la até em doses ínfimas. Já os shippers talvez sejam indivíduos que têm genes para extrair prazer dessa substância, porém não para lidar com ela em grandes quantidades. No caso dos fumantes inveterados, pode ser que eles possuam genes para as duas coisas. Isso não quer dizer que a genética explique a quantidade de cigarros que uma pessoa fuma. Como a nicotina é conhecida por aliviar a monotonia e o estresse, quem se encontra em situações dessa natureza vai sempre fumar mais do que os outros. Digo isso apenas para deixar claro que aquilo que faz o cigarro se fixar é algo completamente diferente do tipo de fator que o torna contagiante. Portanto, se estamos buscando pontos da virada na guerra contra o tabagismo, precisamos decidir que lado da epidemia atacar para alcançarmos maior sucesso. Devemos tentar fazer o cigarro menos contagiante impedindo os vendedores de espalhar o vírus do fumo. Ou será melhor fazer com que ele se fixe menos encontrando um jeito de transformar todos os fumantes em shippers? 5. Vamos tratar primeiro da questão do contágio. Existem 2 estratégias possíveis para interromper a disseminação do tabagismo. A primeira delas é impedindo aquelas pessoas que dão permissão, as McGs e os Billy G, de fumar. Esse é o caminho mais difícil de todos, afinal os adolescentes mais independentes, precoces e rebeldes dificilmente serão os mais suscetíveis a acatar um conselho racional sobre a saúde. A segunda possibilidade é convencer todos os que procuram a permissão de pessoas como Meg e Billy G, de que devem olhar em outra direção, obter com os adultos, por exemplo, as suas dicas do que é bacana. Mas isso também não é fácil. Na verdade, pode ser uma estratégia ainda mais difícil do que a primeira pela simples razão de que os pais não exercem esse tipo de influência sobre os filhos. É duro aceitar isso, é claro. Os pais acreditam que podem moldar a personalidade e o comportamento dos filhos. Mas, como Judith Harris argumentou com brilhantismo em Diga-me com quem anda, 11 infelizmente não há provas que sustentem essa crença. Considere, por exemplo, o resultado do trabalho realizado por psicólogos ao longo dos anos na tentativa de avaliar exatamente esta questão, o efeito que os pais exercem sobre filhos.
É evidente que eles transmitem seus genes à prole, e os genes têm um papel importantíssimo na nossa maneira de ser. Os pais dão amor e afeto nos primeiros anos da infância, privadas do sustento emocional no início da vida. As crianças são prejudicadas de modo irreparável. São eles também que proporcionam alimento, lar, proteção e os elementos básicos do dia a dia de que as crianças precisam para se sentir seguras, saudáveis e felizes. Até aí é fácil. Contudo, será que faz muita diferença para a personalidade de uma criança se ela tem um pai ansioso e inexperiente em vez de um pai autoritário e competente? Será que alguém teria uma chance maior de criar filhos mais intelectualizados se enchesse a casa de livros? Será que o fato de um pai ver o filho apenas 2 horas por dia em vez de 8 afeta a personalidade da criança? Em outras palavras, será que o ambiente social específico que estabelecemos em nossos lares faz mesmo diferença na maneira como nossos filhos serão quando adultos? Em uma extensa e bem planejada série de estudos de gêmeos, em especial dos que foram separados ao nascer e criados distantes um do outro, os geneticistas mostraram que a maior parte dos traços de caráter que nos fazem ser o que somos, afabilidade, extroversão, nervosismo e franqueza, entre outros, é determinada em 50% por nossos genes. A outra metade é influenciada pelo ambiente, e a suposição é de que esse ambiente que faz tanta diferença em nossa vida é o doméstico. No entanto, o problema é que, sempre que os psicólogos se dispõem a procurar o efeito gerado pela criação, não conseguem encontrá-lo. Um dos mais abrangentes e rigorosos estudos desse tipo, por exemplo, é o Colorado Adoption Project. Em meados da década de 1970, um grupo de pesquisadores da Universidade do Colorado, chefiados por Robert Plomin, um dos mais importantes geneticistas comportamentais do mundo, recrutou 245 gestantes da região de Denver que iam entregar os filhos para adoção. Em seguida, eles acompanharam as crianças em seus novos lares, dando-lhes uma bateria de testes de personalidade e inteligência em intervalos regulares durante toda a infância e aplicando conjuntos de avaliações idênticas aos pais adotivos. Para efeito de comparação, testes iguais foram realizados com um grupo semelhante de 245 pais e seus filhos biológicos. No caso dos grupos de comparação, os resultados ficaram muito próximos do esperado. Em aspectos como medições de capacidade intelectual e determinados traços de personalidade, os filhos biológicos se assemelhavam muito aos pais. Em relação às crianças adotadas, contudo, os resultados foram bem diferentes. Suas pontuações nada tinham em comum com a dos pais adotivos, sua capacidade intelectual e seus traços de personalidade não eram mais parecidos com os das pessoas que as criaram, alimentaram, vestiram, leram para elas e as amaram durante 16 anos do que com os de qualquer outro casal escolhido ao acaso na rua. Pensando bem, essa é uma descoberta extraordinária. A maioria de nós acredita que somos iguais aos nossos pais em razão de alguma combinação de genes e, sobretudo, da educação que recebemos em casa que os pais, em grande parte, nos criam à sua própria imagem. No entanto, se a criação é assim tão importante, então por que as crianças adotadas não têm nada de parecido com os pais adotivos? O estudo do Colorado não defende a tese de que os genes explicam tudo e que o ambiente não importa. Pelo contrário, todos os resultados sugerem que o ambiente tem uma relevância tão grande quanto os fatores hereditários na formação da personalidade e da inteligência, às vezes, até maior. O que esse trabalho mostra, porém, é que, qualquer que seja a influência ambiental, ela não tem muito a ver com os pais. Trata-se de outra coisa. Para Judith Harris, essa outra coisa é a influência da turma, ou dos iguais. Por quê? Pergunta Harris. Os filhos de imigrantes recentes quase nunca conservam o sotaque dos pais. Como é que os filhos de pais surdos conseguem aprender a falar tão bem e rápido quanto as crianças que ouvem os pais conversar com elas desde que nasceram? A resposta tem sido sempre a de que a linguagem é uma habilidade adquirida lateralmente e que o que as crianças assimilam de outras crianças é tão importante na aquisição da linguagem quanto aquilo que elas captam em casa, em alguns casos, até mais.
Segundo Harris, isso também é verdade de uma forma mais abrangente, isto é, que a influência ambiental que ajuda as crianças a serem quem são que molda o seu caráter e a sua personalidade é a sua turma, ou os seus iguais. Esse argumento, compreensivelmente, tem despertado muitas controvérsias. Na imprensa popular, existem discussões legítimas sobre onde e até que ponto ele se aplica. Ainda assim, não há dúvida de que tem muita relevância para a questão do tabagismo entre os adolescentes. Os filhos de tabagistas têm uma probabilidade 2 vezes maior de fumar do que os filhos de não fumantes. Esse é um fato bem conhecido. No entanto, de acordo com a lógica de Harris, isso não significa que os pais que fumam na frente das crianças são um exemplo que elas seguem. Indica apenas que os filhos de fumantes herdam os genes que os predispõem à dependência da nicotina. Na verdade, estudos sobre crianças adotadas mostram que as que são criadas por fumantes não têm uma probabilidade maior de vir a fumar do que as que são criadas por não fumantes. Em outras palavras, os efeitos das variações na criação, por exemplo, pais que acendem ou não cigarros na frente dos filhos ou pais que têm ou não cigarros em casa, são essencialmente nulos quando as crianças chegam à idade adulta, escreveu o psicólogo David Hove, em 1994, resumindo a pesquisa sobre a questão em The Limits of Family Influence, os limites da influência da família. Ponto 12. O papel dos pais é passivo, proporcionando um conjunto de genes etlock relevante para o risco de fumar, mas que não influenciam os filhos em termos sociais. Para Hove e Harris, o processo de aquisição do hábito de fumar entre os adolescentes está totalmente ligado à turma a que eles pertencem. Não se trata de copiar o comportamento de um adulto, por isso o tabagismo entre a garotada está aumentando numa época em que as pessoas mais velhas estão deixando de fumar. Cigarro é coisa de adolescentes, de jovens que dividem experiências emocionais semelhantes, uma linguagem expressiva idêntica e rituais tão impenetráveis e irracionais para quem está de fora quanto os rituais suicidas dos adolescentes na Micronésia. Como esperar, nessas circunstâncias, que a intervenção de um adulto possa causar impacto? Falar com os adolescentes sobre os riscos do cigarro para a saúde. Você vai ficar cheio de rugas. Vai ficar impotente. Isso vai matar você. É inútil, conclui Harris. Isso é propaganda dos adultos, são argumentos de adultos. É exatamente porque os adultos condenam o cigarro porque existe algo de perigoso e infame nisso que os adolescentes querem tanto fumar. 6. Se a tentativa de frustrar os esforços dos vendedores de procurar intervir no mundo interno dos adolescentes não parece uma estratégia eficaz contra o hábito de fumar, o que dizer então da fixação? No caso do cigarro, a busca dos pontos da virada é muito diferente. Supomos, como já disse, que um dos motivos que fazem com que algumas pessoas experimentem um cigarro e depois nunca mais fumem e que outras fiquem viciadas para o resto da vida é que a tolerância inata à nicotina pode variar muito entre os seres humanos. Num mundo perfeito, daríamos aos fumantes inveterados uma pílula para baixar a sua tolerância ao nível, digamos, de 1 chp. Seria uma ótima forma de eliminar a fixação do cigarro. Infelizmente, não sabemos como fazer isso. O que temos é o adesivo de nicotina, que vai liberando aos poucos doses constantes da substância, de forma que a pessoa não precise se expor aos riscos do tabaco para satisfazer o vício. Essa é uma estratégia antifixação que tem ajudado milhões de tabagistas. Mas é evidente que o adesivo está longe de ser perfeito. Para um dependente químico, a maneira mais excitante de se drogar é com um choque ou uma alta dose liberada depressa, que toma conta dos sentidos. Os usuários de heroína não ficam pingando a droga na veia, injetam-na 2, 3 ou 4 vezes por dia, em quantidades enormes a cada aplicação. Os fumantes, em escala menor, agem de maneira idêntica. Dão um trago, depois param, em seguida tragam de novo. O adesivo, entretanto, libera uma dose constante de nicotina no transcorrer do dia, o que é um jeito bem monótono de absorvê-la. Esse recurso não parece ser um ponto da virada na luta contra a epidemia tabagista, não mais do que os milkshakes da Slim Fast são um ponto da virada no combate à obesidade. Existe um candidato melhor.
Acredito que há duas possibilidades. A primeira pode ser encontrada na correlação entre tabagismo e depressão, uma associação descoberta há pouco tempo. Em 1986, um estudo com pacientes psiquiátricos externos em Minnesota mostrou que metade deles fumava, um número bem acima da média nacional. 2 anos depois, um psicólogo da Universidade de Colômbia, Alexander Glassman, verificou que 60% dos fumantes inveterados que ele estava estudando como parte de uma pesquisa totalmente diferente apresentavam históricos de depressão grave. Em seguida, ele realizou outro trabalho, que foi publicado em 1990 no Journal of the American Medical Association, envolvendo 3.200 adultos selecionados de forma aleatória. Entre aqueles que em algum momento da vida tinham recebido o diagnóstico de um importante distúrbio psiquiátrico, 74% já haviam fumado e 14% conseguiram abandonar o cigarro. Entre os que nunca tinham recebido um diagnóstico de problema psiquiátrico, 53% já haviam fumado e 31% conseguiram abandonar o cigarro. À medida que aumenta a incidência de distúrbios psiquiátricos, cresce a correlação com o tabagismo. Cerca de 80% dos dependentes de álcool fumam. Em torno de 90% dos esquizofrênicos são fumantes. Em um estudo de resultados particularmente preocupantes, uma equipe de psiquiatras britânicos comparou um grupo de jovens fumantes com idades entre 12 e 15 anos que apresentavam problemas emocionais e comportamentais com um grupo de alunos da mesma idade que frequentava escolas comuns. Metade dos estudantes com problemas já estava fumando mais de 21 cigarros por semana, mesmo tendo tão pouca idade. Enquanto apenas 10% dos alunos das escolas comuns eram tabagistas. Portanto, à medida que caem os índices gerais de tabagismo, o hábito passa a se concentrar entre os membros mais perturbados e marginais da sociedade. Várias teorias explicam por que o cigarro combina tanto com distúrbios emocionais. Uma delas é que os mesmos fatores que tornam alguém suscetível aos efeitos contagiantes do fumo, falta de autoestima, digamos, ou uma vida familiar infeliz e pouco saudável, também contribuem para a depressão. Mais surpreendente, entretanto, são algumas evidências preliminares de que os dois problemas podem ter a mesma raiz genética. Por exemplo, acredita-se que a depressão seja consequência, pelo menos em parte, de uma dificuldade na produção de determinadas substâncias químicas essenciais, em particular dos neurotransmissores conhecidos como serotonina, dopamina e norepinefrina. São eles que regulam o humor, que contribuem para sentimentos de confiança, controle e prazer. Drogas como Zoloft e Prozac funcionam porque induzem o cérebro a produzir mais serotonina. Digamos que elas compensam a deficiência que algumas pessoas deprimidas apresentam dessa substância. A nicotina parece atuar da mesma forma em relação aos outros dois neurotransmissores-chave, dopamina e norepinefrina. Para resumir, os fumantes deprimidos estão, em essência, usando o tabaco como um meio simples de tratar a própria depressão, de elevar o nível das substâncias do cérebro de que necessitam para funcionar normalmente. Esse efeito é tão forte que aqueles com histórico de problemas psiquiátricos que decidem parar de fumar correm um risco enorme de voltar a ter depressão. Em casos como esse, a fixação é extrema. Alguns fumantes sentem dificuldade em abandonar o hábito não apenas porque estão dependentes da nicotina, mas também porque, sem ela, estão sujeitos a apresentar uma doença psiquiátrica debilitante. Essa é uma dura realidade. Mas também sugere que o tabagismo pode ter uma vulnerabilidade crítica. Tratando a depressão dos fumantes, consegue-se vencer esse hábito com mais facilidade. Sem dúvida, é isso. Em meados da década de 1980, os pesquisadores do atual laboratório farmacêutico Glaxo Wellcome estavam fazendo uma grande experiência em âmbito nacional com um novo antidepressivo chamado bupropiona quando, para sua surpresa, começaram a receber do pessoal de campo referências ao hábito de fumar. 14. Os pacientes passaram a dizer frases como "não tenho mais vontade de fumar", "estou fumando menos", e "o cigarro não tem mais o mesmo sabor", conta Andrew Johnston,
que coordena a divisão de psiquiatria do laboratório. Como você pode imaginar, uma pessoa na minha posição recebe relatos sobre tudo. Então não dei muita atenção àquilo. No entanto, comentários desse tipo continuaram chegando. Aquilo não era comum. Isso aconteceu em 1986, quando a relação entre depressão e cigarro ainda não era bem compreendida. Por isso, a princípio, o pessoal do laboratório ficou intrigado. O que se percebeu logo, porém, foi que a bupropiona estava funcionando como uma espécie de substituto da nicotina. Johnston explica: a dopamina que a nicotina libera vai para o córtex pré-frontal, onde se localiza o centro do prazer no cérebro. Acredita-se que essa seja a parte responsável pela sensação de prazer e bem-estar associada ao cigarro. Por isso é tão difícil parar de fumar. A nicotina aumenta também a produção de norepinefrina. Por esse motivo, quando alguém está largando o cigarro e já não obtém tanto desse hormônio, surgem a agitação e a irritabilidade. A bupropiona faz as duas coisas. Eleva o nível de dopamina, assim a vontade de fumar desaparece, e repõe parte da norepinefrina, o que elimina a agitação e os sintomas da abstinência. A GlaxoSmithKline testou a droga hoje comercializada com o nome de Ziba em tabagistas com alto nível de dependência, mais de 15 cigarros por dia, e obteve resultados impressionantes. No estudo, 23% dos fumantes que participaram de um curso de aconselhamento contra o cigarro e receberam um placebo deixaram de fumar após 4 semanas. Dos que tiveram acesso ao aconselhamento e usaram adesivos de nicotina, 36% largaram o vício também depois de 4 semanas. Nesse mesmo quadro, entre os que tomaram Ziba, no entanto, o índice foi de 49%. No caso dos fumantes com alto nível de dependência tratados com ZY-Ban e o adesivo, 58% abandonaram o cigarro um mês depois. Um fato curioso é que o Zoloft e o Prozac, drogas que atuam na serotonina, não ajudam a combater o tabagismo. Portanto, não basta melhorar o humor, é necessário melhorá-lo exatamente como a nicotina faz. E só o Ziban consegue isso. Não estou dizendo que ele seja um medicamento perfeito. Como acontece com todos os sistemas de apoio para quem quer parar de fumar, esse remédio tem pouco êxito com fumantes altamente dependentes de nicotina. Seu sucesso inicial provou, porém, que existe a possibilidade de se encontrar, no caso do cigarro, um ponto da virada que se fixa, isto é, que se concentrando na depressão é possível explorar uma vulnerabilidade crítica no processo de dependência. 15. Há um segundo ponto da virada em potencial na questão da fixação que se torna evidente se reexaminarmos o que acontece com os adolescentes quando eles começam a fumar. No início, quando experimentam o cigarro, todos eles são shippers. Fumam apenas de vez em quando. A maioria abandona logo o hábito e nunca mais o retoma. Uns poucos continuam fumando ocasionalmente durante muitos anos ainda, sem se tornarem viciados. Cerca de 1/3 deles acaba como fumantes habituais. O que é interessante nesse período, entretanto, é que leva cerca de 3 anos para que esses jovens passem de fumantes ocasionais para fumantes habituais. Isso ocorre mais ou menos dos 15 aos 18 anos. Depois, nos 5 ou 7 anos seguintes, o hábito vai se intensificando de forma gradual. Quando um aluno do ensino médio está fumando regularmente, ele não está consumindo um maço de cigarros por dia, explica Neil Benovitz, especialista em dependência química da Universidade da Califórnia, em São Francisco. Somente por volta dos 20 anos é que ele chega a esse nível. A dependência da nicotina, portanto, está longe de se desenvolver de modo instantâneo. A maioria das pessoas leva tempo para se tornar dependente. E só porque os adolescentes estão fumando aos 15 anos, isso não significa que eles acabarão presos a esse hábito pelo resto da vida. Temos cerca de 3 anos para impedir que isso aconteça. A segunda e mais intrigante implicação desse fato é que a dependência da nicotina não é um fenômeno linear. Não é como se alguém fosse só um pouco viciado porque precisa de um cigarro por dia, um pouco mais viciado se necessita de 2 e 10 vezes mais viciado se fuma 10 cigarros todo dia.
Isso sugere, pelo contrário, que existe um ponto da virada na dependência, um limiar até determinado número de cigarros por dia a pessoa não é viciada, porém, assim que ultrapassa esse número mágico, ela, de repente, se torna dependente. Essa é outra maneira, mais completa, de entender os shippers. Eles são indivíduos que nunca fumaram o bastante para atingir o limiar da dependência. Por outro lado, um tabagista inveterado é alguém que, em dado momento, cruzou essa linha. O que é o limiar da dependência? Ninguém acredita que ele seja o mesmo para todas as pessoas. Contudo, Benovitz e Jack Infield, talvez os maiores especialistas em nicotina do mundo, fizeram algumas suposições. Os shippers, observam eles, são pessoas capazes de fumar até 5 cigarros por dia sem se viciar. Isso indica que a quantidade de nicotina presente em 5 cigarros de 4 a 6 mg está provavelmente perto do limiar da dependência. Assim, a sugestão dos dois pesquisadores é que as indústrias de tabaco sejam obrigadas a baixar a concentração dessa substância de tal forma que até o fumante mais ávido, aquele que consome, digamos, 30 cigarros por dia, não consiga mais do que 5 mg num período de 24 horas. Esse nível, argumentaram eles no editorial do New England Journal of Medicine, 16, deve ser suficiente para impedir ou limitar o desenvolvimento da dependência entre a maioria dos jovens. Ao mesmo tempo, pode proporcionar nicotina bastante para a estimulação sensorial e do paladar. Os adolescentes, em outras palavras, continuariam a experimentar o cigarro pelas mesmas razões de antes, porque o hábito contagia, porque a garotada bacana fuma, porque eles querem fazer parte da turma. No entanto, com a redução dos níveis de nicotina abaixo do limiar da dependência, o hábito não se fixaria mais. O cigarro não seria tanto como uma gripe, e sim como um resfriado comum, pega-se fácil, mas se acaba rápido com ele. É importante colocar em perspectiva esses dois fatores de fixação. O movimento antitabagista tem se concentrado até agora no aumento do preço dos cigarros, na restrição dos anúncios, na divulgação de informações do serviço de saúde pública pelo rádio e pela televisão, na limitação do acesso dos menores de idade a esses produtos e na contínua transmissão de mensagens antitabagistas para o público infantil. No entanto, enquanto toda essa ampla, aparentemente abrangente e ambiciosa campanha é travada, o tabagismo entre os adolescentes sobe de forma vertiginosa. Ficamos obcecados com os comportamentos em relação ao cigarro em grande escala, entretanto não conseguimos alcançar os grupos cujas atitudes mais precisam ser alteradas. Permanecemos obstinados na tentativa de anular a influência dos vendedores do hábito de fumar. No entanto, parece cada vez mais difícil impedi-la. Estamos, em resumo, convencidos de que é necessário atacar todos os aspectos do problema de uma só vez. A verdade é que não é. Basta encontrarmos os pontos da virada da fixação, e esses são os elos para a depressão e o limiar da dependência de nicotina. A segunda lição da estratégia da fixação é que ela nos proporciona uma abordagem mais sensata das experiências que os jovens fazem. A visão absolutista no combate às drogas parte da premissa de que experimentar é mesma coisa que se viciar. Não queremos nossos filhos expostos à heroína, à maconha nem à cocaína, porque achamos que o fascínio dessas substâncias é tão forte que até mesmo um contato mínimo já é suficiente para que eles se tornem dependentes. Mas você sabe o que dizem as estatísticas sobre experimentação de drogas ilegais? No levantamento sobre abuso de drogas na família, de 1996, 1,1% dos que responderam à pesquisa disseram ter usado heroína pelo menos uma vez. No entanto, apenas 18% desses 1,1% a tinham consumido no ano anterior e somente 9% no mês anterior. Esse não é o perfil de uma droga com um poder particularmente grande de fixação. Os números sobre a cocaína são ainda mais surpreendentes. Menos de 1%, 0,9% dos que a tinham experimentado eram usuários habituais. O que esses números revelam é que há duas coisas distintas: uma é experimentar drogas, outra é usá-las de forma intensa e regular. Ou seja, o fato de uma droga ser contagiante não significa que ela se fixe.
O número de pessoas que parecem ter experimentado cocaína pelo menos uma vez deveria nos mostrar que a necessidade que os adolescentes têm de tentar algo perigoso é quase universal. Nessa fase da vida é isso que as pessoas sentem vontade de fazer. É assim que elas aprendem sobre o mundo. E, na maioria das vezes, em 99,1% dos casos envolvendo cocaína, essa experiência não resulta em nada de ruim. Temos que parar de combater esse tipo de atitude. Precisamos aceitá-la e até adotá-la. A garotada sempre ficará fascinada por gente como Meg, Billie G. e Pompey deve mesmo se sentir assim, pelo menos para superar a fantasia adolescente de que é bom viver sendo rebelde, truculento e irresponsável. O que deveríamos fazer em vez de lutar contra a atitude de experimentar é garantir que ela não tenha consequências graves. 17. Vale a pena repetir algo que já foi dito no início deste capítulo, uma citação de Donald Rubinstein descrevendo como o suicídio se entranhou na cultura dos adolescentes da Micronésia. Alguns rapazes que tentaram se matar relataram ter visto alguém fazer isso ou escutado falar sobre o assunto aos 8 ou 10 anos de idade. Suas tentativas parecem motivadas por imitação ou por simples jogo experimental. Um garoto de 11 anos, por exemplo, enforcou-se dentro de casa e quando foi encontrado já estava inconsciente e com a língua de fora. Mais tarde, ele explicou que queria experimentar como era se enforcar. Disse que não pretendia morrer. O que é trágico em tudo isso não é que esses garotos estivessem experimentando alguma coisa. Fazer experiências é uma atitude típica de meninos. O trágico é que eles escolheram fazer isso com algo que não se pode experimentar. Infelizmente, nunca vai existir uma forma de suicídio menos arriscada para ajudar a salvar os adolescentes da Micronésia. Mas pode haver um meio mais seguro de fumar. Prestando atenção nos pontos da virada do processo de aquisição de um vício, conseguiremos tornar possível uma maneira de fumar mais prudente sem tanto poder de fixação.